Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Muito obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado pelo prestígio, pela tua confiança, obrigado pela tua agenda, pelo teu tempo e pela honra de poder saber que de alguma forma a gente tem criado essas nossas conexões semanais através do programa do Tempo de Reflexão. Deixo aqui o meu convite para que você venha nos visitar, Rua do Retiro 371. As nossas reuniões acontecem às terças-feiras, 8 horas da noite, e também aos domingos, 10 horas da manhã. E hoje eu tenho uma alegria especial em estar fazendo esse programa, porque eu recebo uma pessoa muito especial na minha vida, na vida da minha família e principalmente na vida do Tempo de Reflexão, que é a Eliana Locatelli. Vocês não estão vendo, mas do lado da câmera aí o Francisco Locatelli está aqui, uma outra pessoa que eu me lembro das nossas reuniões no Hotel Serra Jundiaí. Muitas vezes era eu, ele, a minha esposa, a Eliana, e a gente carregava caixa de som, ele trazia caixa de som de vinhedo, e a gente fazia os nossos louvores, e ele cantava, e a gente fazia a obra de Deus com muita alegria, e trazê-los para o programa do TR, para mim é um motivo de recordação de coisas assim muito especiais que eu vivi, e eu estou muito feliz, Li, de te ver aqui, de mais uma vez ver essa mulher batalhadora que você é, essa mulher que me inspira. Antes do programa, telespectador, nós fizemos uma oração, né, e eu pedi misericórdia a Deus pelas vezes que a gente murmura por coisas assim tão sem importância. Você vai ouvir hoje uma história de uma mulher que tem inspirado vidas, uma mulher que assumiu um compromisso de vida em poder levar força, ânimo para as pessoas. Eu tenho certeza que, independente do teu momento, você vai ouvir algo que vai edificar a tua vida e que certamente vai ressignificar a tua visão daquilo que você está vivendo. Lili, obrigado por ter aceito o convite, que bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Eu queria dizer o quanto eu estou feliz de te ver o Kiko aqui na minha frente e dizer que vocês não só foram, mas continuam sendo importantes na minha vida e na vida do Tempo de Reflexão, que vocês fazem parte já da nossa história. Obrigado. Obrigado e é uma alegria estar aqui realmente, ver como cresceu o Tempo de Reflexão também, né? Muito bom. Você viu lá atrás, né? Né, Kiko, os nossos domingos de manhã, aventuras. Né? E a gente vê hoje as pessoas chegando, né? Uma liderança constituída, a gente percebe que Deus se alegra com a nossa obra, com o nosso trabalho. Quantas pessoas sendo alcançadas, né? Renovando a fé, a esperança, isso é um presente. Isso nos enche de motivação para perseverar nesse caminho. É verdade. E você? Você é uma pessoa que não desiste da vida. Não desiste. Você está aqui lançando um livro. Isso Telespectador, mesmo. Eu quero já de cara te apresentar a obra que a Eliana está escrevendo. E a primeira, ela já está acabando a segunda, e ela tem lutado contra um câncer. E coitado do câncer, né? Porque ele tem apanhado da Eliana, porque a Eliana tem sido dura com ele, porque ela não se entrega. Ela tem conquistado assim vitórias atrás de vitórias, e ela vai contar um pouquinho para nós sobre o livro dela e um pouquinho dessa luta que ela tem enfrentado com êxito para a glória do nome de Deus. Lili, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, desse teu desafio na vida, fala um pouquinho para o nosso telespectador desse teu desafio que você tem vencido com grandiosidade na tua história. Toda notícia de um câncer, ela é assustadora, né? E na minha vida não foi diferente, embora eu sempre tive muita fé e sempre tive Deus assim como Senhor da minha vida. Quando veio a notícia foi um baque muito grande, e todas as mulheres que recebem essa notícia sofrem esse baque, a família também sofre esse baque, né? Então é um momento difícil, só que a nossa atitude é que vai fazer a diferença para encarar essa situação. Então, ou a gente vai ficar prostrado, deprimido, chorando pelos cantos, ou a gente vai arregaçar as mangas e ir à luta. E aí a minha decisão foi arregaçar as mangas e ir à luta, né? Então eu estou nessa batalha que começou em 2010 e ela não terminou, né, no meu caso, porque meu câncer foi
descoberto, infelizmente, tardiamente, não por minha displicência, mas por, assim, um diagnóstico que não foi observado da maneira como deveria ter sido. E aí eu tive a metástase desse câncer. Então a batalha, ela continua. Mas, como diz o meu médico, o câncer é um bandido que quer nos matar. Então eu tenho um bandido que quer me matar, mas hoje ele está controlado. Então eu ainda consigo superá-lo, né? E eu continuo vivendo meu dia, um dia de cada vez, e na tentativa de um dia eliminá-lo, né? Mas ele está no chão. Então é isso que nos impulsiona a seguir em frente também. Eliana, eu sei que você tem uma fé em Cristo, no poder de fortalecimento de Cristo, mas onde é que você tira força quando você está um pouquinho mais abalada? Porque nós somos seres humanos, né? Por mais que a gente fale, que a gente pregue a palavra de Deus, a gente tem os nossos sentimentos, as nossas limitações humanas, né? Como é que você consegue, quando você está lá embaixo, puxar um ar e continuar caminhando? Como é que isso é na tua vida? Eu falo que o sofrimento, né, seja ele físico, emocional, espiritual, né, a gente passa por ele e não é fácil. Quando acontece de virem pensamentos que queiram me destruir, porque veja bem, eu tenho metástase de um câncer. E essa metástase, ela está em vários órgãos do meu corpo. Não é um só, são vários órgãos. Então é assustador. Se eu começar a pensar no tamanho do problema, eu não vou viver o dia de hoje, né? Não vou conseguir. Então é a renovação da minha mente, através das promessas que eu creio que Deus tem me dado, me ajuda a viver bem o dia de hoje e não me sentir doente. Porque eu não tenho dores, eu posso ter uma vida normal, eu faço um tratamento pesado, que não é fácil, mas eu consigo ter uma vida normal. Agora, eu não posso deixar que a minha mente venha a ficar abatida, então eu renovo a minha mente com as promessas de Deus que eu creio que são verdades, né? E entrego a minha vida todo o tempo na mão dele, crendo que eu não estou sozinha, que eu tenho um Deus que é o meu piloto e ele é o melhor dos meus aliados, né? É o melhor aliado, na verdade. E ele me renova a cada manhã, ele que me dá forças, ele que me dá ânimo, esperança, porque ele é real, ele é verdadeiro. Um dia eu pude senti-lo, um dia eu experimentei como ele é bom, então eu confio que eu estou na mão dele, né? O nosso tempo de vida aqui na Terra, não somos nós que determinamos, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida pela frente. Então vamos viver o dia de hoje da melhor maneira que a gente puder. Feliz, alegre, agradecendo, ter um coração grato, né? Pelo ar que a gente respira, pelo tratamento que eu posso ter, pela paz, né, que Ele me dá. Porque o maior dos milagres que eu vejo não é a cura em si da doença, mas é passar pela batalha, passar pela doença, passar pelo problema, seja ele qual for, de uma forma diferente. Esse é o milagre, né? Seria muito fácil, a cura, pronto. Não, mas como é que é passar pela batalha, pela luta, pelo sofrimento, em paz, alegre, confiante? Isso é um presente maravilhoso, que é sobrenatural, não depende da minha força, não depende de mim. É uma coisa que só quem passa para experimentar e ver como é assim valioso, né? E é tão simples, você não precisa gastar nada, você não precisa investir teu dinheiro em nada, é conversar com o Pai, né? Ter uma intimidade com o Pai e abrir seu coração para Ele, falar com Ele, senti-lo. É um relacionamento assim tão pessoal, tão íntimo,
não depende de placa de igreja, de religião, não depende de nada assim. Simplesmente você confiar e entregar para Ele a sua vida. O título do teu livro é A Decisão pela Vida. Telespectador, se você tiver interesse em adquirir o livro da Eliana, ela vai falar um pouquinho sobre a obra agora, você pode adquiri-lo através do Tempo de Reflexão, você pode mandar uma mensagem no tempodereflexão.com, ou você pode escrever para o luciano@tempodereflexão.com, que nós vamos fazer esse livro chegar até suas mãos. Se você tem alguém que você conhece, algum familiar que está passando por esse momento de desafios, que você seja um canal de bênção, que você dê um presente para essa pessoa, que certamente ela vai ressignificar a sua visão daquilo que ela está vivendo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Eliana Locatelli, que está compartilhando o seu testemunho de vida. Nós voltamos no instante. Eliana, eu queria me dedicar agora ao segundo bloco do nosso bate-papo para falar especificamente sobre o livro. Como é que nasceu esse desejo de você escrever o livro? Como é que você, eu imagino que tenha passado uma história na tua vida, né? Porque te levou a coisas que talvez você nem lembrasse mais, né? Como é que você decidiu escrever o livro e como é que está sendo essa experiência na tua vida? Na verdade, quando eu comecei a fazer o tratamento quimioterápico, eu tinha noites de insônia. E nessas noites de insônia, né, conversava com Deus, lia, às vezes assistia algum programa de TV. E aí deu esse start, né, de vou escrever minha história, vou começar a escrever minha história. Então, nas madrugadas que eu não conseguia dormir, eu começava a redigir, a escrever, e eu sempre gostei muito de escrever. E aí começou a nascer, né? Começou a fluir, e foi uma experiência maravilhosa, né? E é como um filho que nasceu mesmo, e é uma experiência muito linda. E eu estou feliz porque muitas pessoas que já leram estão retornando, dizendo que estão gostando muito, que ele está ajudando, né, a pessoa a ter ânimo, a ter disposição para ir em frente. Então, para mim, é um presente de Deus. E esse é o primeiro. Como é que você dividiu isso? Explica para mim e para o telespectador, porque você está já finalizando o segundo, né? Não, eu estou escrevendo o segundo, né? Porque assim, o primeiro retrata o período do câncer de mama, o diagnóstico, toda a experiência de tratamento, de reconstrução de mama, de ficar careca, que também é uma decisão difícil para a mulher. Eu falo um pouco sobre autoestima e vaidade, diferencio um pouquinho, e falo também de como como foram as reações em relação às químios, às rádios, enfim, uma abordagem geral do que eu passei no início, no meio e no fim do tratamento. Aí eu passei um período sem a doença, fazendo meus controles semestrais, né? E depois fui surpreendida com a metástase no final de 2013. Então, a parte da metástase para cá, eu vou relatar no segundo livro. E como é que isso acontece no teu coração, essas conversas que você tem com Deus quando você está escrevendo o teu livro? Como é que você... o sentimento que aflora no teu coração? Quando deu a metástase, realmente foi uma tristeza muito grande, porque a gente já sabe o que a gente passou e a gente sabe que a gente vai ter que passar de novo. E é muito difícil, não é fácil. Então, eu tive assim muitas conversas com Deus, porque a gente quer entender, mas por quê, né? Porque eu estava tudo tão bem, já passei por
por tudo isso, porque agora veio tudo isso de novo. E eu volto a falar, ou a gente entrega de fato, ou a gente não consegue suportar. A minha decisão foi realmente entregar de fato e falar: Deus, o Senhor tem um propósito na minha vida. Porque a gente ouve muitos comentários. As pessoas, elas têm algumas metáforas, alguns posicionamentos e uma visão, às vezes, meio distorcida. As pessoas, você ouve alguns comentários que às vezes não são bons para você. Se está passando por isso é por causa daquilo. Tentam justificar o teu sofrimento. E às vezes Deus está te usando, está usando esse sofrimento através da sua vida para ajudar outras vidas, né? Então, eu falei: Senhor, seja qual for o propósito de eu estar assim, eu quero que tudo que eu viver e tudo que eu passar seja algo para que vale a pena. Mesmo que não for totalmente para a minha vida, mas que seja para a vida de alguém, sabe? Eu quero passar por esse planeta, enquanto eu viver, fazendo alguma diferença na vida de alguém, né? Não importa a minha dor, porque eu sei que Jesus, ele foi assassinado de uma forma cruel e ele não merecia, né? E ele pediu: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. O cálice não foi afastado, ele tinha que passar por aquilo. E hoje a gente entende por que ele passou por aquilo, não é mesmo? Se ele não tivesse passado por aquilo, eu estaria aqui hoje falando dele? Não. O TR tem atingido tantas vidas, tantas pessoas têm sido alcançadas, têm conseguido ter paz, têm conseguido viver de uma maneira melhor, num mundo tão conturbado, tão agressivo, tão violento. Quantas pessoas não têm sido alcançadas? Então ele precisou passar por aquele sofrimento. Então eu creio que, se eu estou passando por esse sofrimento, existe um propósito maior do que tudo isso. E eu quero participar desse propósito com a maior alegria, sabe, com a maior gratidão, para poder ajudar alguém a passar também. Essa é a minha intenção. Isso que me ajuda. Então, vindo, telespectador, o que eu posso dizer para você nessa diversidade que você está vivendo? Eu acho que nós precisamos refletir sobre o que Deus de fato representa em nossas vidas, porque a gente tem a tendência de falar muito de Deus, mas quando vem um vento um pouco mais forte, a gente se desestabiliza e a gente começa a murmurar e começa a reclamar e dizer: por que comigo? E a Eliana tem nos deixado aqui uma lição de que a vida é dura, sim. Não existe vida cor-de-rosa, não existe uma vida sem problema. O que existe, muitas vezes, é uma falta de posicionamento para que nós possamos mostrar para o problema que nós somos mais fortes do que ele, que nós não nos entregamos às adversidades da vida. Eu acho que tudo do telespectador é uma questão de visão, uma questão de posicionamento. Olha para Jesus, como a Eliana mesmo disse. Jesus, ele nunca fugiu dos seus adversários, ele nunca fugiu daquilo que ele tinha que passar. Por mais que ele, em algum momento, como homem, pediu para que Deus decidisse se era possível evitar que ele passasse por aquilo, ele se manteve firme, obediente, e ele foi justo, fiel até o final. E é por isso que, como a Eliana mesmo disse, a gente está aqui, graças a Deus, com um lugar reservado no reino de Deus, graças ao sofrimento de Jesus na cruz. Eu acho que essa é a tua grande lição, Eliana. Talvez não seja nem a luta contra o câncer, mas é a forma com que você tem vivido a tua vida. Porque de fato você é uma pessoa diferente, né? E Deus escolhe pessoas especiais para atribuir uma missão especial. E talvez você não tenha noção o quanto a tua vida tem impactado a vida de pessoas que não têm a mesma determinação e fé que você tem. Tenho certeza de que os teus galardões lá já estão sendo aprontados para quando você tiver um encontro com Cristo. E é por isso que a nossa visão, telespectador, tem que estar lá no reino, lá do lado daquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, porque é lá que é a nossa vida. Aqui, se a gente tem uma missão de passar por uma luta para poder fazer com que o reino de Deus seja expandido, vale a pena.
Por isso, aproveita essa dor que você está vivendo, telespectador. Busque força em Deus e que Deus se manifeste através da tua vida, para que as pessoas entendam que, apesar da tua dor, você é uma pessoa feliz. Como a Eliana está deixando esse testemunho tão bonito para nós. Eliana, agora tem uma frase aqui que me chamou a atenção. Não se sentir doente faz toda a diferença. Como é que é não se sentir doente? Quando a gente coloca em prática tudo isso que a gente relatou aqui, a maneira como a gente vai viver no nosso dia a dia é diferente. Você não está se sentindo doente, por quê? Porque você tem a esperança renovada, você tem a paz que te faz viver feliz, você não fica colocando um monte de coisas na sua cabeça, então você nem lembra da doença, então você passou o dia, você nem lembrou que você está doente, né? Isso por quê? Porque o tratamento está sendo eficaz, né? O tratamento a doença está dominada, né? E tudo isso é um conjunto de fatores que nos ajudam a não se sentir doente, no caso, né? Eu tenho experimentado dessa forma. É um conjunto de fatores. E tudo também depende da nossa postura e da nossa atitude. Se a nossa atitude não estiver de acordo, nós vamos sofrer todas as consequências, né? Que a doença vai fazer com que a gente desanime, perca o desejo da vida, enfim, muitas coisas acontecem. E não é só em relação à doença, viu, Luciano? Às vezes a pessoa está passando um problema conjugal, financeiro. Isso se aplica em todas as áreas, né? A nossa postura, a nossa maneira de pensar, a nossa visão e a fé que a gente tem de que realmente não estamos sozinhos é que nos impulsionam a viver e não ficar derrotado, doente, deprimido, enfim. E como é que é o processo da tua família nessa tua luta toda, né? O Kiko não gosta muito que a gente fale dele, né? Que é a coluna, né? Mas eu não posso deixar de honrar aqui o teu marido, porque eu conheço, eu tenho um respeito grande pelo Francisco. Como é que a tua família tem caminhado contigo nessas lutas, Eliana? A minha família é fundamental, né? Minha família é muito querida, meu marido tem sido presente, ele tem sido um enfermeiro, um ajudante, tudo, motorista, né? Que ele falou. É motorista, companheiro, ele tem honrado as promessas que foram feitas no casamento, né? Na saúde e na doença, e na alegria e na tristeza, tem sido muito fiel. E meus filhos também, meus netos, é uma alegria, né? A família nos impulsiona ainda mais. Muito bom. Lili, estou quase encerrando meu programa. Você tem um versículo de Isaías que você quer compartilhar conosco, né? Eu gostaria. E além do versículo, eu tenho 30 segundos, os teus contatos para as pessoas que desejam conhecê-la, que desejam compartilhar algo com você, que você já se colocou à disposição. Se você puder também deixar os teus contatos também para a gente encerrar o programa, eu te agradeço. Tá. Eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo que não é fácil manter a fé em meio ao sofrimento, seja ele físico, emocional, espiritual, mas podemos escolher o melhor dos aliados para estar conosco, aquele que não nos deixa sozinhos e que tem o controle de absolutamente tudo. Então, creia que se você está vivendo um problema muito difícil, muito triste, creia que você tem um aliado que tem o controle de absolutamente tudo. Porque ele disse em Isaías 41:10, não fique com medo, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. E em Hebreus 13:5 diz, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Creia nisso, confia, se entregue. A sua vida vai ser diferente, eu tenho certeza, porque tem feito a diferença na minha vida quando eu tomo posse dessas promessas. Então, eu gostaria também de deixar meu e-mail, é elianalocatelli.com.br.
lili.escritora@gmail.com. E se você tiver a oportunidade de ler esse livro, me dê um retorno. Eu posso estar conversando com você, eu posso estar tentando te ajudar de alguma forma, se eu puder. Enfim, estou à disposição para estar junto com você, enfrentando a sua dor. Muito obrigada. Obrigado, Lili. Vocês estão vendo aí os contatos da Eliana no GC. Acesse, certamente fará diferença na tua vida. Obrigado, telespectador, por mais um programa. Obrigado pela tua paciência, obrigado por estar caminhando conosco. Você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. É o que eu desejo para você e a tua família, em nome de Jesus.